Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino e este é o Que História é Essa? Bom, antes de começarmos, devo dar alguns agradecimentos e alguns avisos. Como vocês podem ver, eu tenho me esforçado para tornar esse espaço um pouquinho mais sofisticado, tenho aprendido bastante sobre edição de vídeo, edição de imagem, para dar toda uma identidade visual para a nossa página do Face. Se quiser, aliás, procure, você encontra facilmente para seguir a gente. E também aqui em relação ao podcast. E nada disso seria possível sem aqueles que têm colaborado com elogios, sugestões, seja pelas redes sociais, pessoalmente, né, principalmente meus alunos, contribuindo então para a criação de mais esse projeto meu, que é o podcast Que História é Essa? Agradeço nomeadamente aos alunos André e Débora, que agradeceram, que me felicitaram pelas redes sociais, também a professora Araceli, que compartilhou a minha página, o meu site, aqui meu espaço na sua página pessoal, e também a aluna Sara, que compartilhou no seu Instagram e receitou aos seus colegas, aos seus seguidores, para que entrassem em contato com o meu material. Então, muito obrigado a todos aqueles que dedicaram alguns minutos para essa minha tentativa, né? Essa nova empreitada. Como vocês podem ver, agora que a coisa vai ficando mais séria, eu fico um pouco mais nervoso, então peço desculpas mais uma vez, mas a tentativa é que nos próximos dias, nos próximos meses, eu venha melhorando, sempre com a ajuda de vocês. Então, mais uma vez, obrigado. Pois bem, qual seria o tema de hoje? Seguindo na trilha das minhas recomendações para o exame da ETEC, mas agora já entrando na matéria propriamente dita de História, nós vamos começar então a falar de pré-história, que é o primeiro tema listado do sexto ano que cai nas edições da prova. Então, seja você um pretendente às provas da ETEC, a entrar na ETEC no ano que vem, ou alguém meramente interessado em História, este podcast é para você. Então, hoje nós falaremos de pré-história. Introduzindo ao tema, o que é a pré-história? Bom, ele é chamado assim de pré-história por ser todo aquele período antes da história, a prévia da história. Era assim chamado porque a principal fonte em estudos de história, fonte histórica, aquilo que nós usamos para compreender o que aconteceu no passado dos seres humanos, são as fontes escritas. Então, tudo aquilo que não é possível de se investigar com fontes escritas, ou seja, antes do advento da escrita na história da humanidade, a gente chamava de pré-história. Alguns outros historiadores agora têm chamado de história pré-literária, porque havendo humanidade, havendo seres humanos, já seria história. Então, seja pré-história ou história pré-literária, história antes da literatura, esse é um grande período da história da humanidade, que vai desde os primeiros humanos até o advento da escrita. Então, desde da espécie que nós consideramos a humanidade, ou daqueles primeiros hominídeos, nossos primeiros ancestrais, até o advento da escrita na civilização babilônica, na Mesopotâmia, 4000 a.C. Então temos aí um período bem vasto da história da humanidade. Pois bem, quem são esses primeiros humanos? Nós temos aí duas visões. Temos a visão criacionista, que toda religião vai ter uma versão. Por exemplo, a versão bíblica de Adão e Eva, que nós temos Adão sendo criado e a partir dele sendo criado Eva, a visão dos povos mesoamericanos, que concebiam os humanos sendo feitos alguns de ouro e outros de milho e sangue, por exemplo, e dali por diante, né? Cada cultura vai ter seu mito da criação, e o mito da criação cristão é este de Adão e Eva, seria a teoria criacionista, uma entre tantas outras. E do outro lado nós temos a teoria científica darwinista, né? A teoria evolutiva. Em história, a gente trabalha com o darwinismo, ok? Como ponto de partida para se falar sobre os primeiros humanos. Não que nós não mencionemos o criacionismo, mas ele é colocado
como uma criação humana, ou seja, como uma visão, como os humanos enxergavam a si mesmos em dada cultura. Então, quando nós tomamos um marco dos primeiros humanos, nós usamos os vestígios paleontológicos e arqueológicos, ok? De quais seriam esses primeiros humanos, esses primeiros espécimes que se assemelham a nós. A ideia, então, é que nós temos, ao longo dos anos, uma série de características que vão se acumulando através da seleção natural até chegar ao Homo sapiens, que é a espécie que nós somos hoje, a espécie dos seres humanos. Como assim? Nós temos desde seres, voltando desde o princípio na Terra, quando ainda não havia vida, até a vida mais primitiva, mais simples, unicelular possível, até chegando a vidas mais complexas, não necessariamente melhores, não necessariamente com um juízo de valor aí, mas criaturas então mais complexas. Isso é mais o domínio da biologia, então eu estou resumindo bem por cima mesmo. E nessa complexidade adquirida vai sempre se obedecendo o princípio da seleção natural. Então você tem uma geração, ela tem determinadas características, ela gera descendentes, certo? Então vem os filhos, e mutações vão se acumulando ao longo dos anos, milhares de anos, até chegar-se na espécie. Então o que nós temos é, por exemplo, que os primatas, o grande grupo ao qual nós pertencemos, né, ele vai acumulando características. E esse grupo, há muitos anos atrás, vai ter um ancestral comum entre nós, os chimpanzés, os gorilas, etc. Ou seja, não é que nós viemos do macaco necessariamente, mas como havia algo entre os seres humanos e os chimpanzés, havia algo mais primitivo, algo mais ancestral, que foi gerando descendentes, gerando filhos, que foram se tornando um pouquinho diferente geração por geração até chegar até nós. E por que essa mudança? Simples, porque dessa descendência você vai ter alguns seres mais aptos à sobrevivência, que vão ter algumas vantagens competitivas, que vão sobreviver e gerar mais descendentes. Vamos supor, por exemplo, acredito que vocês devam ter filhotes, devam ter animais de estimação, devam ter contato com alguns ou saber como a coisa funciona, né? Vamos supor que uma ninhada de gatos, de gatinhos ou de cachorros, cada um nasça de uma cor diferente. Isso é muito comum, principalmente entre os gatos. Vira-latas, gatos sem raça definida. Vamos supor que dentre esses gatinhos que nasceram, os gatinhos, você tem um gato branco, um gato preto e um gato tigrado, um gato colorido. Vamos supor que o gato branco ele tem uma vantagem competitiva, ele consiga agarrar mais firme nas tetas de sua mãe, ela consegue extrair mais leite, ela vai conseguir ficar mais forte e resistir a doenças. Desse jeito ela vai ter menos chances de morrer, portanto, e mais chances de passar a sua característica, que é ser um gatinho branco. Então você na próxima geração de gatos, você vai ter mais gatos brancos do que na geração anterior. Isso é um exemplo bem grotesco, mas serve para ilustrar mais ou menos como é que funciona a seleção natural. Primeiro, ao acaso, né, você tem as gerações estimulando essas características diferentes a cada geração. Você não é igual aos seus irmãos, né, por exemplo. E dentre essas características diferenciadas, algumas vão ter vantagens mais competitivas do que outras, vão ter mais chance de sobreviver e gerar descendentes mais tarde. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a nossa espécie e com todas as outras que habitam o planeta Terra. Então, ao contrário do mito criacionista da religião cristã e de outras tantas, o mundo não foi feito de uma vez, tal qual ele é hoje, com todas as características de todos os animais prontinhos. Ele foi sendo transformado ao longo de muitos anos. Isso é apoiado pela evidência científica de muitas espécies que hoje são extintas, que nós vamos ver aí ao longo dos anos. Então, a história da humanidade é a história de como, então, as espécies vão evoluindo, vão sendo selecionadas até se tornar algo mais parecido com a gente, com a espécie do Homo sapiens. E qual grupo, então, qual gênero nós pertencemos? Nós pertencemos ao gênero Homo e você tem essas espécies que vão sendo elaboradas a partir dela na seleção natural. Vamos lá. E onde surgiu a espécie, a nossa espécie, onde começou a nossa jornada? Evidências apontam, pelo menos a maior parte delas, ainda há algumas investigações em contrário de que a história da humanidade começou na África. Lá é o berço de todos os hominídeos. Nós conseguimos rastrear isso através do DNA mitocondrial, que é um DNA que ele é passado principalmente para a mãe e para os seus filhos, né? Então de mulher para mulher, que ela vai, só uma menina dessa geração vai passar adiante, provavelmente, e também pelo DNA do cromossomo Y, pelo mapeamento genético do cromossomo Y.
Você vai ver isso numa matéria super interessante chamada As Filhas de Eva, que lá corrobora essa hipótese, então, de um ancestral comum na África, do qual todos nós viemos. Foi chamado de As Filhas de Eva, né, por causa do mito da criação do cristianismo e do judaísmo, né, e de que teria começado com Eva, seria essa a primeira mulher. Então, você tem evidências científicas que apontam solidamente para que a África seja realmente a origem de todos os seres humanos. Pelo menos um ancestral comum do qual do qual todos nós viemos. Então, outras evidências também são que muitos dos nossos ancestrais de outras espécies que são parecidas conosco, mas ainda não têm todas as nossas características, como o Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal e o Homo sapiens, você encontra ossadas, você encontra evidências ali na África também. Então é o lugar de maior variedade, é o lugar onde aconteceu o bruto da seleção natural até chegar na nossa espécie. Não pense numa escadinha, onde uma espécie vai gerando outra mais competitiva e assim por diante, mas numa teia de aranha, numa grande família de vários cruzamentos e seleções que vai, ao longo dos anos, gerando a espécie, então, do Homo sapiens, que é a espécie a qual nós pertencemos. Lá na África, portanto, depois se espalhando para a Europa, para a Ásia, para a Oceania e então para a América. Seria esse o caminho da humanidade. Mas por que então estudar essa espécie de um jeito diferente? Por que não estudar a história da humanidade junto com todas as outras espécies no ramo da biologia ou das ciências? Porque aqui nós vemos uma separação então desses dois campos do saber. Ora, em algum momento alguém, né, nós nos diferenciamos dos outros seres através da racionalidade. Percebeu-se que nós conseguimos pensar para além da sobrevivência. Esses seres que nós encontramos as suas ossadas, os seus vestígios, eles demonstram uma preocupação para além de meramente sobreviver e competir com recursos com outros seres. Nas pinturas rupestres, nós vemos representações dos animais que não tinham apenas um sentido prático de se retratar aquilo que se vivia, ou mesmo de encarar aquilo como um mecanismo para a sobrevivência, mas era muito mais do que isso, era uma espécie de magia, de se apropriar do mundo, de registrar o mundo, e toda uma preocupação com a estética, com a beleza, a preocupação com o pós-morte também, que nós vamos ver ao longo dos anos, de enterrar os nossos mortos, essa visão para além da vida, para além do imediato, essa visão de planejamento de futuro e de passar também o conhecimento de geração em geração é o que nos diferencia dos outros animais. Então nós temos uma racionalidade, nós pensamos para além da sobrevivência. Bom, dito isso, vamos a algumas distinções básicas. Primeiro, a pré-história, a história pré-literária, ela começa por volta de 6 milhões de anos atrás, quando nós temos o Australopithecus, né, que é uma espécie, o macaco do norte seria o significado desse nome. Seria um ancestral do gênero Homo, né? Nem é gênero Homo ainda, nem é o gênero ao qual pertencemos, mas é um ancestral que poderia ser identificado aí com algumas de nossas características, já não sendo propriamente um macaco, grosseiramente falando, já não sendo um animal como os outros, apresentando algumas características que nós temos no gênero Homo, né? Então, esse Australopithecus, encontrado na África, como todos os outros, ele vai, há 6 milhões de anos atrás, marcar o início da nossa história. Perfeito? A partir dele vem então o Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalis e o Homo sapiens, tá? Homo sapiens já há 100 mil anos atrás. O que você vai ver com essas marcações temporárias, de milhões de anos, de milhares e centenas de milhares de anos, é a percepção do tempo, de como o tempo é organizado e um senso de proporcionalidade que, se você possuir, vai dar a ideia do quanto nós somos insignificantes. Como assim? Se você pegar a história do Paleolítico, ou seja, desde o primeiro ser humano, desde aquele mais parecido conosco, desde o Australopithecus há 6 milhões de anos atrás, até o advento da agricultura, na Revolução Agrícola, que vai dar início ao Neolítico, esse primeiro período da pré-história, então, o Paleolítico, ele já compreende 99% da história. Se você comparar o tanto de anos, então, que compreende o Paleolítico até o Neolítico. Porque do Paleolítico nós temos dos 6 milhões de anos atrás, com o surgimento do Australopithecus, segundo evidências ósseas, né, segundo os vestígios deixados, até o advento da agricultura, há aproximadamente 10 mil anos atrás, 8 mil
anos antes de Cristo. Então nós temos, aí como vocês podem ver, de 6 milhões até 10 mil, você tem um caminho absurdo, né? E aí depois só sobram, realmente só, perto de tudo, né? Porque o que são 10 mil anos perto de milhões de anos? É essa a comparação que você tem que fazer. Se você colocar na ponta do lápis, então, o período paleolítico é 99% da história. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje de características do paleolítico, quando lhes falarei sobre o que os seres humanos faziam nessa época, você vai poder dizer, com o peito estufado, todo cheio de orgulho para os seus pais, que você estudou 99% da história. Acho que até por isso que historiadores eles relutam em usar o termo pré-história. Como o preâmbulo de uma história, como o início, ele pode ser tratado como algo maior do que a própria história. É por isso que é melhor dizer, então, história pré-literária, história antes da literatura. Isso é história, isso faz parte de nós. 99%. É até por isso que, embora nós sejamos, sim, dotados de racionalidade, muito do que nós somos, da nossa constituição física, dos nossos instintos e daquilo para o qual nós fomos programados para fazer, tem muito a ver com esse início, com esses grupos de seres humanos que viviam na África há milhões de anos atrás. Para se ter uma noção, isso significa, em termos de matemática, de senso de proporcionalidade, que se apenas 1% de toda a história humana vem depois do período paleolítico, no período neolítico, se você pegar, por exemplo, um mês, para a gente poder ter um termo de comparação e sentir um pouco do quão pequena é a nossa história após o advento da agricultura. Um mês tem 30 dias aproximadamente e cada dia tem 24 horas. Se você fizer 24 vezes 30, você vai ter 720 horas durante um mês. 1% disso seria 7,2, portanto. Isso significaria que a história neolítica, a história pós-agricultura, quando os seres humanos começam a fixar suas primeiras residências, criar o Estado, enfim, a história que nós conhecemos hoje. Se a história humana fosse toda tendo a duração de um mês, significaria que a nossa história recente começou apenas nas últimas 8 horas do último dia. Então, você pode dizer com toda certeza que se você ouviu até aqui, você já compreendeu 99% da história da humanidade, praticamente toda ela, então, já está aí no cabedal do seu conhecimento. Mas o que fizeram os homens, então, nesses 99% da história? Eles começaram a confeccionar, então, os primeiros instrumentos, com a ajuda dos seus polegares opositores, instrumentos de madeira, ossos, chifres e pedras. A princípio, eles encontravam esses objetos tal qual eles estavam na natureza e apenas os manuseavam, então, com a habilidade, com a racionalidade que eles possuíam. Com o passar dos anos, milhares de anos, eles vão modernizando esses instrumentos, moldando eles às suas necessidades. A alimentação é por meio da coleta e da caça. O controle do fogo vai possibilitar, já com o Homo sapiens, uma maior flexibilidade na alimentação, com o consumo de alimentos não apenas crus, agora também cozidos, e também uma ferramenta para poder afugentar os animais e fixar-se em locais antes inabitáveis. As roupas, a princípio, são feitas de couro, são roupas muito primitivas, apenas para proteger do frio, e os abrigos são sobretudo em cavernas, em algumas tendas e bastante rudimentares com os instrumentos que eles encontravam. Já aí nós vemos uma preocupação com a cultura, as roupas refletem não só uma preocupação prática de se proteger do frio, mas também uma manifestação daquilo que eles eram e de suas identidades, uma coisa que a gente não encontra realmente nos animais. Os abrigos, a mesma coisa, são decorados, as pinturas rupestres, mais do que um sentido prático, carregavam em si uma demonstração de suas identidades, de como eles viam o mundo e de como eles se sentiam no mundo. Já aparece alguma divisão do trabalho, onde os homens se concentram na caça e as mulheres se concentram na coleta e na guarda dos lares, né? Nós vemos uma divisão dos sexos aí já desde o princípio, ok? Então, esse seria a caracterização da humanidade nos primeiros 99% de tempo da história. O que acontece depois, então? Do Paleolítico, da Idade da Pedra lascada, até o Neolítico, que seria a pedra polida, a pedra mais elaborada, nós vemos a Revolução Agrícola. O grande divisor de águas, talvez a revolução mais brutal, a grande transformadora da história da humanidade, é essa revolução. Porque agora, ao invés de simplesmente viver da caça e da coleta, que não foram abandonadas, veja bem, o homem começa a selecionar algumas espécies
de gêneros agrícolas e começa a plantar esses gêneros para garantir a sobrevivência. É uma mudança difícil que começa há 8 mil anos atrás, por volta de 10, 8 mil anos atrás, e que vai influenciar a mudança na dieta. Não é uma mudança positiva que vai ser de uma hora para outra. Aliás, isso mostra um pouco de como é que funciona a seleção natural e também a trajetória da humanidade. Não é que a gente vive uma constante melhora. Para cada coisa acrescentada, uma outra coisa é perdida. Por exemplo, na dieta. Quando se começa a modernizar a dieta, quando se começa a viver da agricultura e dos animais criados, nós vemos alguns problemas de adaptação. Por exemplo, os primeiros homens, por exemplo, poderiam conseguir plantar cereais, conseguir plantar arroz, e se eles trocam subitamente toda a alimentação que eles tinham rica em animais, em frutas, por apenas arroz, tente fazer essa experiência. Ou melhor, não tente, mas você sabe que vai dar errado. Se você comer só arroz por semanas a fio, você vai ver que a coisa não vai andar muito para frente. E os seres humanos, há muitos anos atrás, perceberam isso. Muitos morreram até se descobrir um equilíbrio certo entre aquilo que poderia vir da Revolução Agrícola e a continuação da caça e da coleta, né? E se o ETEC é uma prova que cobra bastante conhecimento interdisciplinar, você pode ver questões associando então a Revolução do Neolítico, a agricultura, à dieta, aos gêneros necessários para a manutenção de uma boa dieta. Por exemplo, você conseguiria dizer quais são os 3 macronutrientes que balanceiam a nossa dieta? E os micronutrientes? Por que será que comer apenas vegetais e eliminar toda a carne seria ruim para a alimentação humana? Pense um pouco nisso, porque a prova da ETEC ela costuma ter um teor interdisciplinar muito aí latente. E as questões, às vezes, poderiam usar, por exemplo, a pré-história para ilustrar uma questão de ciências. Então, essa é uma possibilidade. Mas só rememorando, nós temos o período paleolítico, então, que começa de 6 milhões de anos até por volta de 8 mil anos atrás. E então começa o período neolítico, esses 1% da nossa história, que vão carregar a maior parte do conteúdo, pelo menos em densidade, em provas, em aulas, mas em matéria de tempo é o conteúdo mais breve, é a menor parte do tempo da história da humanidade. Mas por que a Revolução Agrícola? Por que essa mudança na alimentação ela vai ter algo de tão brutal, algo de tão de ruptura mesmo na forma como os seres humanos viviam então e como eles vivem agora? O que acontece é que os seres humanos eles se tornam sedentários. Não faria muito sentido você plantar algo e sair correndo, e mudar-se de lugar, continuar os hábitos então de nomadismo, como eram os homens da era anterior, ou seja, esgotando o recurso, eles iriam para o próximo sítio. Acabou a comida ali, acabou os animais, eles iriam para o próximo lugar. Agora que eles podem se fixar em um lugar, as sociedades se tornam mais complexas. Eles podem dividir as tarefas, já que o alimento é garantido. Algumas pessoas podem não estar ligadas à caça, à coleta, ao plantio. E essas pessoas que não estão ligadas à produção e ao garantimento de alimentos podem, por exemplo, trabalhar na tecelagem, construindo e tecendo então roupas mais complexas do que as roupas de couro rudimentares de outrora, a produção de cerâmica para guardar esses alimentos que agora o ser humano não vive mais no imediato, ou seja, conseguir a comida para hoje, para aquela semana, ele pode armazenar alimentos que durarão semanas ou talvez até anos. Isso permite uma manifestação artística também na criação dessas cerâmicas, desses potes para guardar os alimentos. E as sociedades se tornam cada vez maiores. Antes você tinha grupos de 10, 15, no máximo 100, 150 humanos, e agora nós temos milhares de humanos se aglomerando nos territórios de maior competitividade, onde você tem leitos de rios, que você pode então ter o plantio e garantir essas grandes comunidades de seres humanos. Muitos argumentam, inclusive, que nós, agora filhos da Revolução Industrial, que ampliou ainda mais os horizontes, vivendo em sociedades cada vez mais aglomeradas e expostos a milhares e milhares de pessoas online nas redes sociais, nós estamos lutando contra uma tendência da própria constituição do ser humano, que é estar acostumado a esses pequenos grupos de não mais do que 100 pessoas. Então nós estaremos forçando a barra de algo que está na constituição de nossa identidade. Como eu disse, 99% da nossa história foi vivido nesses grupos de até 100 pessoas. E agora, e nesse 1%, nós estendemos aos milhares e centenas de milhares de pessoas, de conhecidos. Quantos amigos você tem no Facebook? Quantos amigos você tem no Instagram, nas redes sociais? Pense um pouco nisso, em quanto é difícil administrar essas relações e na profundidade que elas podem ter. E no impacto que nós temos na vida hoje. Essa também é uma outra possibilidade, então, de abordagem interdisciplinar. Outra coisa importante sobre o Neolítico, uma mudança trazida pelas populações sedentárias, é o desenvolvimento da metalurgia,
do derretimento de metais, do domínio de metais para o aprofundamento, então, desses instrumentos que eles construíam. Porque uma coisa é você construir com madeira, ossos, chifres e pedras. A outra é começar a moldar o cobre, ligas de metais, ou seja, misturar metais, como o cobre e estanho para fazer o bronze, e por fim o ferro, né? O cobre, o estanho, nós estamos mais ligados a armamentos, como espadas e lanças. Já o ferro está mais ligado à agricultura, enxadas e foices, né? Para você poder você ver o desenvolvimento dessas culturas. Principalmente na Idade Antiga, nós vemos muito a distinção entre essas culturas que ou possuem a metalurgia e outras que não possuem, convivendo juntos, mostrando que o desenvolvimento da humanidade não é linear e nem homogêneo. Nós temos alguns grupos humanos que vão se desenvolver num ritmo e outros que vão em outro. E não necessariamente significa que um grupo é mais desenvolvido, significa que algumas escolhas foram feitas no caminho. Como eu lhes disse aí já algumas vezes, e vale a pena aprofundar, a evolução e a transformação das sociedades humanas, ela não é sempre algo progressivo e linear e sempre positivo. Sempre que algo é inventado, é trazido de inovação para os seres humanos, algo também é perdido no meio do caminho. São sempre escolhas. Quando você muda a sua forma de vida, você não está sempre melhorando. Nem toda tecnologia traz simplesmente uma melhora. Algo se perde no caminho. Para que algo venha, então, um modo de vida anterior tem que ser desfeito. E nem sempre essa mudança é fácil e tranquila. Bom, por hoje é apenas isso, né? Um conhecimento geral aí de pré-história. Não me ative aos fatos e datas propriamente, apenas uma ideia geral para ajudá-lo na sua prova. E também algumas possibilidades de cobrança do conhecimento interdisciplinar. Só relembrando algumas fontes aí que você pode utilizar, a matéria da revista super interessante, As Filhas de Eva, para você ver um pouco sobre o DNA mitocondrial e evidências que nos ligam aos nossos ancestrais africanos. Algumas dúvidas em relação ao processo evolutivo, você pode pesquisar sobre o canal do Pirula no YouTube, da série PCR Evo, que é a sigla para Principais Confusões em Relação à Evolução. Lá você vai entender como funciona o processo evolutivo de um biólogo, que vai explicar muito melhor do que esse humilde historiador. Outras possibilidades, o uso da matemática, a regra de proporcionalidade, para a gente entender um pouco de como se divide a história humana entre Paleolítico e Neolítico, e também a questão do Neolítico e da dieta. Pesquisar um pouco sobre a dieta humana, sobre aquilo que nós comemos, sobre as pessoas que querem resgatar a dieta paleolítica, né? Não sei se vocês já ouviram falar, pessoas ligadas ao bem-estar, pessoal dos blogs, Instagram, etc. Pesquise um pouco sobre isso, pode te ajudar na sua prova. No mais, fico por aqui, agradeço a todos que me aturaram e eventuais dúvidas já siga a nossa página, deixe seu recado e tchau.